Bom dia, Joelson. Ok, estão me ouvindo, né? Bom dia, bom dia. Cara. Edu Carmo, você tá boa? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Ei, Laura, você tá boa? Elvésio. Que hora que vai começar a nossa reunião, gente? Laura, vou esperar só alguns... Creuza, perdão. Vou esperar só alguns minutinhos para o pessoal terminar de entrar. Ah, então tá bom. Então eu vou aqui na cozinha e já volto. Até 10h15, mais ou menos, no máximo, a gente começa, né, Gabriel? Não, eu acho que até umas 10h10 a gente começa. Tá ótimo, tranquilo. Produz e tudo. Tá bom. Aí depois a gente... Ok. As partes. Ô, mãe, pode deixar que eu abra aí. Pode deixar, deve ser para abrir porta. Ela saiu a O áudio está ligado, tá? Ah, desculpa.
hipertensão hoje é a principal causa de hemodiálise no Brasil e é uma doença assintomática em grande parte das vezes, 85%. Elvésio, está me escutando? Oi? Eu Sim, acho que a gente já pode começar sim. passando os informes da reunião que você Ah, teve lá sim. em Brasília, e aí a gente já fala, já entra com a parte da DN mesmo. Ok. Eu vou passar os informes, então. Bom dia a todos, mais uma vez. Pessoal, nós estivemos lá em Brasília, semana agora, né? Foi segunda, eu fui segunda-feira, teve 2 reuniões lá. O governo, uma delas foi o seguinte: o governo nos convidou, as entidades, né? Que é o FONASEF, CONASEF, né? E nós estamos inseridos nessas entidades que negociam com o governo federal, nos convidou para a apresentação de um balanço, né, da Mesa Nacional de Negociação. Aí eu estive presente, lá estava presente o José Celso, que é de uma das secretarias, que pertence ao MGI, o Feijó, que é o que a gente negocia diretamente com ele, também faz parte de uma das secretarias, né? E a ministra do MGI, a Esther Dweck, né? E, primeiro, o Feijó fez toda uma apresentação ao longo desse processo, desse novo governo, né, do governo Lula, das negociações, e foi colocado, né, que essa mesa nacional de negociação foi uma ideia do presidente Lula, foi ele que criou essa mesa nacional de negociação, e a gente pode observar que em governos anteriores, como foi Temer, como foi o governo Bolsonaro, a gente não teve nenhum tipo de negociação, né? Aí essa mesa foi aberta, e o governo entendeu que tinha que ter uma negociação com os servidores públicos. Aí o Feijó apresentou, fez toda uma apresentação, mostrando todos os detalhes dessas últimas negociações, que a gente, com certeza, né, a gente teve um ganho muito grande diante do tempo que nós ficamos aí sem negociação nenhuma. A gente teve um ganho. E depois das falações, Feijó falou, fez uma grande apresentação, José Celso falou também, aí por último a ministra também reafirmou todo esse processo de negociação com o governo e fez também uma explanação. Após toda essa questão toda foi aberto 1 minuto para cada entidade se posicionar. Nós até achamos assim que foi meio que um descaso também, né? Porque você abriu 1 minuto só, né? Foi muito pouco tempo para as entidades, mas foi escolhido um de cada entidade para fazer a sua fala.
Aí, todos que falaram das entidades foram unânimes, né, nessa questão do governo, que realmente nós tivemos grandes ganhos, né, em relação a esse tempo todo que nós ficamos sem negociação nenhuma, mas que precisava avançar ainda muito, né? A gente sabe que a demanda é muito grande, que o acúmulo de demanda ficou muito grande, que realmente não tem como o governo resolver tudo de uma vez, isso é óbvio e claro, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ainda pendente, até que não tem nem questão financeira envolvida, que é o caso, por exemplo, daquele decreto, acho que é 10.620 de 2021, que leva, que existe, né, foi criado no governo Bolsonaro para levar todos nós para o INSS. Nós somos totalmente contra esse decreto. E o que que acontece? Esse decreto, ele tem validade até o final, até dezembro de 2026. Se ele não for revogado pelo presidente Lula, ele pode revogar esse decreto, né? E já foi pedido isso para eles na Mesa Nacional de Negociação, ficaram até de verificar, mas ainda não foi tomada uma atitude concreta sobre isso. Se ele não for revogado até final de dezembro agora, de 2026, ele passa a valer já em 2027, né? Independente de qual governo ganhe, ele já passa a valer, não tem mais que... Então, isso é um ponto fundamental. Tem outros também, outros decretos da época de governo Bolsonaro que não foram revogados. Então, assim, na verdade, não vou alongar muito para não ficar muito demorado a Assembleia, mas fechando esses pontos aí, foi feito também, o que que acontece? Aí a gente estava preocupado, né, porque as negociações ainda têm que continuar, e nós vamos ter eleição agora, né, a partir de agosto, acabou, né, ninguém fala mais nada a não ser eleição. Então, foi feito um ofício, foi entregue para o Feijó para abertura de negociação o mais rápido possível, continuidade, né, das negociações. Aí o Feijó aceitou o ofício, falou que ia abrir processo de negociação. Aí esses dias, foi ontem, anteontem, ele já marcou a reunião para o dia 25 de junho, aí com as entidades, né, do qual o sindicato nosso, a CBGE, faz parte, que é representado lá pelo Paulinho, da executiva, e pela Marlene. Mas aí essa reunião vai ser dia 25, hoje já está tendo uma reunião virtual, né, que o Paulinho está participando agora de manhã, para já começar a conversar sobre essa reunião, e do dia 25, para fechar todos os detalhes, as pautas, tudo que tem que ser resolvido, e nessa reunião vai ser colocado tudo isso, a questão do decreto, dos decretos, né, a questão também de se tentar, porque o ano que vem não pode ter um reajuste específico para as carreiras, para as entidades, mas você pode ter um reajuste linear, isso pode acontecer, tá? Então, eles vão tentar ver com o governo também de reservar, isso tem que ser reservado o mais rápido possível, né, porque a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em agosto, parece que já tem movimentação para ser votada e tal, essa coisa toda. Então, a gente está tentando ver se consegue já, pelo menos, ter um reajuste linear, né? Ajuste linear que pega todo o servidor público, não especificamente as carreiras, mas o servidor público como um todo. Isso aí pode acontecer. O governo pode reservar um valor no orçamento para dar esse reajuste linear. O linear não é proibido, não. O que não pode é ter reajuste específico para as carreiras, tá? Outro ponto que é importante também a gente salientar, nós tivemos também no dia seguinte, foi na segunda, eu não posso ainda entrar muito em detalhes sobre isso, que nos foi pedido na reunião, para não entrar em detalhe, lá pelo governo foi pedido isso. Nós tivemos uma reunião com o pessoal da equipe do Boulos. O Boulos é da Secretaria Geral da Presidência da República, né, a respeito das questões antissindicais do governo, do presidente Postman, né. Então, nós fizemos essa reunião, foi uma reunião muito boa, e a gente está com algumas demandas, juntamente com o secretário lá do Boulos, né, dessa secretaria, a gente colocou toda essa questão antissindical do
Postman, né, que é a questão de aluguel de sala, que ele está querendo que a gente pague aluguel das salas do sindicato. A questão aconteceu lá no Rio, já passei para vocês, aí está nas redes sociais, nós colocamos, né? Eu estive naquele evento lá no Catete, no Rio de Janeiro, dos 90 anos do IBGE, onde eu fui tentar conversar com ele lá, com todo jeito, com toda a educação, e ele foi muito grosseiro comigo, chamando a gente de bolsonarista, aquela coisa toda. E, então, assim, não vou entrar muito em detalhe, que isso também já está colocado aí nas redes. Aí nós colocamos tudo isso lá na secretaria, que a gente está diante de um governo progressista, a gente não pode ter comportamentos dessa amplitude de um presidente de uma instituição que não recebe a executiva nacional para conversar. A gente já fez vários ofícios, já tentou várias possibilidades, e a gente não consegue ter uma reunião com ele, né? E quando ele vem nos estados também, é a mesma coisa, ele vem, não quer conversar com ninguém, sai correndo e tudo mais. Bom, então, assim, tem outro ponto também que a gente está colocando, é muita coisa, então, mas só colocar mais alguma coisa. A Executiva Nacional já abriu um processo, né, já na Justiça, contra aquela questão de indenização de campo, já está aí nas redes sociais também, pessoal da Ativa que está trabalhando. O presidente do IBGE, com a sua equipe, simplesmente criou uma RCD, tipo assim, diminuindo e muito a questão da atividade de campo, do ganho da diária, né, da ajuda de custo da diária. Então, isso aí é um procedimento inaceitável, né, que não pode ser dessa forma. Só algumas pesquisas específicas que a pessoa vai ter direito a essa questão da indenização de campo, e não pode, toda pesquisa domiciliar tem um direito à indenização de campo, isso é lei, né, e eles criaram uma RCD cheia de possibilidades lá, não sei onde que eles tiram isso, e criando essas dificuldades para indenização de campo. Então, isso aí já foi entrado, e as pessoas que são da ativa, sempre é importante a pessoa solicitar, né? Sempre ela guardar tudo que tem sido feito, solicitação para diárias e tudo mais de campo, indenização de campo, para poder depois, se precisar de documentação de alguma coisa, é importante que a pessoa fique bem documentada sobre essas questões aí. Ela está indo trabalhar, tem a questão também de secar, que tudo é lançado, né, quando você está indo para campo. Então, todos esses detalhes são importantes para possibilidades posteriores. Pode ser que a gente consiga derrubar isso já como um todo nessa ação, mas vamos ver como é que vai ficar. Então, tem muita coisa, gente, é muita coisa, é muitos detalhes, né, que a gente tem, mas a gente tem informado aí, né, tem passado para vocês aí nas redes sociais, nossa, está sendo tudo informado. Algumas coisas a gente ainda não pode passar, porque são coisas que estão sendo trabalhadas, né, que são importantes, e para não criar nenhuma dificuldade a posteriori, né. É isso aí. Alguém tiver mais alguma informação, quiser perguntar alguma coisa, mas acho que os informes, num geralzão, é esse, tá bom? Elvésio, obrigado aí pelos informes, gente. Se tiver alguma dúvida em relação aos informes que o Elvésio acabou de passar, podem ficar à vontade para levantar a mão, e a gente abre o espaço de fala aqui sobre os informes. Se não tiver, pessoal, a gente vai tratar do motivo mesmo que a gente chamou essa Assembleia Extraordinária. A gente vai ter, a gente como sindicato, né, como sindicato nacional, a gente vai organizar uma das reuniões, né, da direção nacional, a DN, e essa DN particularmente vai ser uma DN muito específica. A gente geralmente tem congressos e DNs que a gente aborda, que vários assuntos são abordados, tudo. Essa especificamente vai tratar plano de carreira. E quando falo plano de carreira, vai reunir todo mundo para a gente tratar as diretrizes, para começarem os grupos de trabalho, para a gente poder fazer todo o planejamento para subsidiar a equipe que vai lá sentar com o governo para negociar. Então, gente, essa é uma DN muito particular e muito importante, que a gente vai estabelecer as regras gerais, né? Vou fazer uma analogia. A gente vai julgar mais para ataque ou mais para defesa. São coisas assim mais gerais. A gente não vai
lançar toda a escalação da seleção, aproveitando essa analogia em época de campo. Que a gente vai fazer, a gente vai jogar no 4-4-2, no 3-5-2. Então, a gente vai estabelecer diretrizes gerais, porque daí cada núcleo do sindicato vai, em cima dessas diretrizes, trabalhar como que a gente vai criar, né, as propostas, as estratégias para poder sentar com o governo e aí sim negociar. Fatinha e Elvésio, que estão na executiva, eles podem até ficar à vontade para me corrigir se eu tiver falado alguma besteira aqui. Elvésio, pode falar. Não, é isso mesmo, Gabriel, está corretíssimo o que você está colocando. Vale ressaltar que essa DN é isso que você colocou. As pessoas que forem têm que estar dispostas, né, a estudar sobre essa questão de carreira. Vai ser dado alguns subsídios depois, né, porque esse ponto que você colocou é muito importante. Essa DN é para discutir as diretrizes, né, sobre a carreira. Aí, quando retornar, a gente vai ter que criar os grupos, né, de trabalho, onde vai ser discutido vários detalhes e tudo mais sobre a questão de carreira. Então, é bom deixar bem claro, né, que é uma DN muito importante, toda DN é importante, mas essa tem a questão de carreira que todos nós, né, que a gente fala, até sempre lembrar, reestruturação de carreira, porque as carreiras novas que o governo está criando, a gente não pode nem falar sobre nova carreira, porque eles estão eliminando vários cargos dessas carreiras. Então, é bom até deixar bem claro, aposentados estão ficando com dificuldade nessas novas carreiras, alguns cargos estão sendo eliminados dessas carreiras, não estão sendo beneficiados nessas novas carreiras. Então, é muito importante a gente sempre falar de reestruturação de carreira, porque aí a gente pode continuar tentando manter todos, tentando não, é importante que se mantenha todos aposentados, todos os cargos, quem está na ativa, no mesmo trabalho de carreira, né? Não pode simplesmente eliminar alguns cargos ou algumas questões específicas de uma carreira. Então, é isso. Valeu, Elvésio. E nessa DN, gente, como que vai funcionar? Cada núcleo, né, pelas regras estatutárias, a DN ela é mais reduzida, ela indica um número X de delegados e um observador número X de delegados e observadores conforme o número de sindicalizados em cada núcleo. Especificamente no caso do núcleo Minas, são 4 delegados e um observador, sendo que desses 4 delegados, um vai ficar na função de relator. O relator, gente, ele em toda sessão temática, ele vai estar escrevendo e tudo, ele vai estar pegando todas as observações, porque no final de cada sessão ele tem que estar com uma ata pronta sobre tudo aquilo que foi discutido naquela sessão. Beleza? E não significa que os outros não vão tomar nota. Os outros delegados e quem estiver observando também, pranchetinha e vai colocando as coisas. Isso para quê? Para subsidiar também a pessoa que está na relatoria. Porque, às vezes, esquecer uma informação importante, gente, por exemplo, o Luiz está aqui na sala comigo, ele está no celular, mas está aqui comigo também. Se a gente está eu esqueci de uma informação que o Elvésio, uma sugestão, uma observação que o Elvésio falou, se o Luiz tiver anotado, ele, tem isso aqui também. Porque aí vai ajudar a enriquecer e complementar a ata. Então, nessa DN, até porque é um assunto muito delicado, que impacta todo mundo, sindicalizados e não sindicalizados, impacta aposentado, pensionista, é algo que fica, né, gente? Plano de carreira é uma coisa que fica pelo menos por um tempo X, determinado. É algo que passou amanhã, acabou. Então, vai ter essa função, então os nossos delegados e observadores vão, um como relator e os outros como suporte também. E aqui, acabando a DN, tem uma segunda parte, que é montar o grupo de trabalho aqui no núcleo, vai chamar todo mundo, e, de certa forma, todo mundo que foi para a DN vai voltar e ser como se fosse uma função de relator e mediador regional. Então, vou pegar mais um exemplo. Se o Elvésio foi para lá, para essa DN, ainda que ele não tenha ido como relator, ele ficou dando suporte ao relator. Quando ele voltar,
vai ter ainda uma tarefa de organizar os grupos de trabalho, vai ter que organizar, mediar, conduzir essas discussões. Aí lá na DN a gente vai saber se aqui no regional a gente vai separar ou não em subtemas. Provavelmente, pode ser que sim, vai depender das diretrizes, né? Por isso eu não posso chegar e afirmar, mas vai ter que fazer essa mediação também. Beleza? Então, Elvésio, Fatinha, vocês querem complementar algo sobre a função do relator e dos delegados e observadores que estão indo para lá? Ô, Gabriel, eu quero, o seguinte, nós tivemos uma reunião preparatória para a DN, essa ideia de tirar um relator por cada núcleo, né, que for participar da DN, a gente até tem que indicar aqui o relator já na ata, né, que a gente vai mandar para o executivo, porque isso aí é para facilitar os trabalhos, né, e também para não ficar uma coisa tendenciosa. Então, cada núcleo, cada estado que for, vai ter um relator, que a gente vai tirar em assembleia hoje, né, esse relator vai, juntamente no final do dia, fazer o relato de tudo para depois apresentar na plenária, né, porque fica muito mais fácil, não fica difícil, até para facilitar didaticamente os trabalhos. Que você já tendo um relator, no final do dia, você fecha essa relatoria, depois fica mais fácil, né? E é isso que você colocou, eu acho sim também, né? Eu mesmo, eu vou ser muito sério para vocês, eu tenho estudado sobre carreira, eu li, o sindicato tem um projeto desde 2014, né, que eu já li também. Olha, eu vou ser sério para vocês, não é fácil, não. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, quem realmente tem que estudar, tem que procurar se inteirar. É claro que a gente vai ter subsídios para isso, mas é muito importante quem for ter essa consciência, né, que é um trabalho que vai dar continuidade depois, ok? Valeu, Elvésio, Fatinha. Bom dia, gente. Eu só queria complementar, né? Eu acho que o Gabriel e o Vécio falaram muito bem, já explicaram bem, que a gente tenha na volta, né, quem for, o compromisso desses colegas, entendeu? Desses companheiros, porque a ADN é o primeiro passo, né? A gente vai ter muito trabalho na volta, muita discussão. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável. O sindicato, a CBGE, nunca, em nenhuma carreira ou reestruturação de carreira, deixou ninguém de fora. Então, eu acho que a gente está num momento muito importante, sabemos, né, que tem uma eleição pela frente. Eu já declaro que espero que esse governo continue, porque é com ele que a gente tem mesa de negociação, é com ele que a gente pode ir a Brasília, né, tentar conversar. Então, acho que eu só queria deixar claro que, na volta, a gente tem muito trabalho. Então, eu gostaria que todos os colegas que estão se comprometendo, que estão aqui na Assembleia, que a gente se una, porque o inimigo está lá fora. Aqui nós somos todos companheiros. É isso. Obrigada, gente. Verdade, Fatinha. Legal sua posição. Adorei. Obrigado, Fatinha. Então, gente, a gente tem que indicar, pela circular que a executiva encaminhou, ela falou, olha, a gente tem que realizar essa assembleia, né, para definir quem que está indo representando o Núcleo Minas, e a gente tem que encaminhar para eles até terça-feira de manhã. Por isso que a gente teve que marcar essa assembleia de forma extraordinária, às vezes não com a como é que fala, um pouco intempestivo, né, porque veio assim, de forma... chegou essa circular no dia 10 de junho, a gente gostaria de ter marcado ela há mais tempo, então teve que ser meio na pressa mesmo, uma convocação de uma assembleia extraordinária. E como eu falei, gente, são quatro delegados e um observador. Se tiver um volume maior, pelas regras estatutárias, né, do sindicato, se tiver um volume maior de pessoas interessadas a irem a representar como delegadas ou como observador, tem de montar a chapa e eleger. São as regras que regem o estatuto do sindicato. Nós temos hoje aqui uma chapa pronta.
se interessaram, se candidataram e montaram uma chapa. As pessoas, se tiver mais gente interessada, gente, eu peço para que se manifeste, né? Que aí vão ter que montar uma outra chapa e colocar em votação, beleza? Lembrando que todo sindicalizado ele tem o direito, né, de se candidatar como delegado, observador ou até mesmo para cargos de coordenação de núcleo, executiva nacional. Isso é um direito para todo e qualquer sindicalizado. E só peço, gente, reforçando, quem tiver interesse em participar, tem de ir com esse compromisso, porque depois vai chegando aqui, depois, no Núcleo Minas, vai ser cobrado para organizar esses grupos de trabalho, conduzir e mediar as discussões referentes a plano de carreira, beleza? São 4... Gabriel. Oi, pode falar, Elvésio. Desculpa te interromper, só um pouquinho, eu até só na questão do envio dia 22, o pessoal, a gente na circular realmente está até dia 22, mas o pessoal ontem a gente teve uma reunião, é porque as passagens aéreas estão muito caras, sabe? Aí o pessoal estava querendo ver, porque vai ser comprado pela executiva, né? Depois tem a socialização lá, que é a coisa toda, mas está pedindo para ver se a gente consegue enviar até hoje à tarde o resultado, a ata com os nomes, né, para já começar a ver essa questão, tá? É só um detalhezinho aí, ok? Não, sem problema, Elvésio. E um detalhe, gente, eu vou colocar aqui as chapas, a chapa concorrente, se tiver gente com interesse em montar uma chapa aqui agora, tem que indicar também um relator. Na nossa chapa, eu estou até colocando ela no chat aqui. Opa, não consegui copiar e colar, perdão. Mas o pessoal sugeriu, eu ir de relator e eu topei. Então, eu estou indo como relator. Se tiver mais gente, pessoal, interessado em representar o Núcleo Minas nessa DN, pode ficar à vontade para levantar a mão, para falar, para propor uma chapa, que são regras sindicais mesmo, gente. E deixar claro que isso faz parte mesmo do sindicato. Ninguém vai ficar bravo com ninguém se, não, eu quero montar uma chapa e tal, não tem problema nenhum. Isso aí faz parte da vida sindical mesmo. Então, só lembrando, né, Gabriel, que a gente até já colocou antes, né, que é para o pessoal montar a chapa, quem quisesse, né, foi até colocado com antecedência, né, pessoal. E outra coisa, é só lembrando também que a gente tem que também colocar um suplente, tá? Porque pode acontecer, né, são 5 pessoas, 4 delegados e um observador. Além disso, pode colocar um suplente, porque vai que alguém adoece, infelizmente, ou tem algum imprevisto que não tem jeito, e o suplente pode ir no lugar da pessoa, tá? Só para lembrar esse pequeno detalhe. Pessoal, estou abrindo aqui para manifestação. Alguém tem interesse alguém mais tem interesse em ir como delegado, como observador? Alguém montou alguma chapa aí, gente? Pode colocar, não tem problema nenhum. Porque se não tiver, a gente vai dar andamento aí nos procedimentos. Bom, parece que não, né? Não sei. Ninguém quer manifestar, não, pessoal? Peraí, Judite levantou a mão. Então tá. Judite, seu áudio tá mudo. Fala, Judite. Alô? Oi, estamos escutando, Judite. Agora está me ouvindo? Alô? Sim. Sim. Eu me coloco nessa questão de montagem de chapa paralela com a seguinte posição. Hoje, nós, aposentados, estamos afastados dos colegas e as pessoas que são da nossa época, pouquíssimos, estão participando de assembleia, que seja virtual ou não.
Então, assim, colocar uma chapa é nos expormos a não receber nenhum voto. Então, assim, eu mesma cheguei a pensar, a cogitar essa possibilidade, até que eu cheguei à conclusão que eu falei assim, eu acho que é bobeira fazermos isso, uma vez que a nossa realidade hoje é essa. Poucas pessoas da nossa época estão participando dos movimentos e não somos conhecidos para quem está na ativa hoje. Agora, coloco também, assim, bastante com uma posição pessoal e também pelas conversas que eu tenho com alguns colegas, que nós nos sentimos também acuadas nesse sentido. Claro que eu entendo assim, participação é estar lá no evento, é manifestar as posições do grupo, é também trazer o conteúdo do que foi questionado lá nas reuniões e passar para os demais colegas. Isso é uma posição antiga, mas que nem sempre era também colocada em prática. Eu sou a favor que a gente tem que ir com esse compromisso, não de fazer volume, mas sim de participação. Então, assim, me sinto extremamente aborrecida, no sentido assim, a chapa, montou a chapa, eu acho que ela tem que ser divulgada e tem que ser questionada também. Quem quer entrar, porque do que tem acontecido, o núcleo decide e por aí fica a decisão do núcleo. E a exposição, quando acontece, igual está acontecendo hoje, mas não tem uma coisa divulgada como eu acho que deveria ser divulgada com antecedência e até questionada com antecedência também. Com todo respeito, eu quero agradecer a posição de cada colega, mas deixando claro que, assim, nós temos questionado que está sendo questionado, está sendo colocado alguns posicionamentos muito definidos entre o grupo, sem que seja levado em consideração participação de outras pessoas. Obrigada. Oi, Elvésio, antes de passar a palavra, Judite, eu acho justo e a gente vai acatar a sugestão de sempre que montar uma chapa, já divulgar nos grupos de Zap, na rede toda. Beleza? Passo a palavra ao Elvésio, está com a mão levantada. Não, tranquilo. A gente agradece, Judite, sua participação. Eu só queria colocar alguns detalhes sobre isso que você colocou. Realmente, eu acho que um ponto que a gente poderia ter feito é divulgar a chapa, né? Isso é importante, você tem razão, mas, quando você fala da participação dos aposentados, Judite, né, as pessoas não se interagem, né, não sei por quê, porque tudo é divulgado, tudo é colocado, né, nas redes sociais, então, assim, a divulgação ela é feita. Inclusive, para a formação de chapa, a gente colocou, né, que a pessoa poderia formar uma chapa. Agora, o direito de formar uma chapa, eu tenho o direito de formar uma chapa, o núcleo tem o direito de formar uma chapa, e quem quiser tem o direito de formar uma chapa, né? Isso aí não é que a gente está fazendo debaixo dos panos, não. Isso aí é um ponto que a gente tem um direito. Agora, a participação dos aposentados, né, é tudo aberto, as pessoas podem participar, podem se interagir, podem, né, procurar, pode fazer todo um processo aí que é divulgado as coisas, né, e as pessoas vão se afastando, né, não vão se interagindo, a gente tem muita preocupação com isso, não só dos aposentados, mas o pessoal também que é da ativa, né, de uma participação mais específica nas questões do núcleo, tá? Então, assim, só colocando isso, porque eu acho que é importante, sim, que haja uma participação bem efetiva das pessoas, né, e muitas vezes não participam, não sei por quê, né, mas é aberto, né, está tudo aí, a gente coloca todas as informações, né, sobre tudo que está acontecendo, e muitas vezes a gente sabe que as pessoas nem leem, né, sobre essas questões que a gente coloca. Mas é isso, só fazendo uma colocação. Elvésio, aqui, ó, deixa eu... Oi.
falar só uma coisa. Eu estava até realmente conversando isso com a Judite. O nosso grupo de aposentados, né? Porque, veja bem, nós somos analógicos, nós não somos digitais. E agora, muitos aposentados, eles têm muita dificuldade de fazer isso aqui que nós estamos fazendo agora. Os aposentados nossos do IBGE estão muito desinteressados. A gente encontra com as pessoas na rua, fala sobre esses eventos e tudo, eles não estão querendo nem saber de nada. Eu estava conversando isso com a Judite, que você falou. Realmente, os nossos aposentados estão muito desinteressados. Eles só querem saber aqui, vai ter aumento? Vai ser de quanto? Tal, entendeu? Então, quando você fala assim de um aumento linear, eles nem sabem o que é isso. Quando você fala sobre uma revogação, eles nem sabem, eles não estão nem querendo saber. Estruturação de carreira, eles não estão nem aí, eles só querem saber de quanto que terá aumento. Então, eu até concordo com você, eu estava conversando com o Judite, realmente, mas que os nossos aposentados não estão querendo saber de nada. Então, a nossa classe, a nossa turma, sabe? Nós estamos aí, como vocês falaram, eles vão jogar a gente lá para o INSS, o mesmo valor, a correção que fizer com eles lá, vai fazer conosco, aí o pessoal vai abrir os olhos, entendeu? Então, eu concordo com você, eu estava conversando com o Judite, mas a situação do momento agora é essa mesmo. Os nossos aposentados estão super desinteressados, infelizmente, né? Obrigado, Creuza. Até falar, Creuza, Judite e Elvésio, né, a preocupação é a mesma com os ativos também. Não é? Eu acho que no final é uma questão assim, sindical mesmo, que pega o sindicato como todo. Com base na fala da Judite, gente, eu acho um caminhamento interessante aqui, para as próximas, o nosso site ele já está ficando pronto, o site do Núcleo Minas mesmo, aí já agradecer o Rafa, Joelson, o pessoal que tem reativado, né, o site do Núcleo Minas. A gente pode colocar no próprio site, além das redes e tudo, já esses informes, né, que vai ter esse ano, por exemplo, acho que ano que vem, né, Alves, tem Congresso Nacional. Geralmente no meio do ano não tem data. Gabriel, é 2028 o Congresso. Perdão, 2028. 2028. Então, a gente já deixar assim, vai ter, colocar esses calendários, né, sem data fixa, porque é algo que é definido no ano. Mas para já a pessoa que tiver interesse em participar, já às vezes tem um campo lá para ela colocar o nome, para ir assim, até facilitar no futuro a organização de chapas. O Congresso é muita vaga, então não costuma ter muito problema, mas para as reuniões da ADN, que são poucas vagas, para já ter assim, essas manifestações prévias das pessoas que têm interesse em ir, que têm interesse em participar, porque isso eu acho que vai facilitar no futuro até a formação de chapa. Judite levantou a mão. Mas eu acrescento mais ainda com relação à formação da chapa, que seja colocado uma oportunidade para as pessoas se declararem antes de vocês já definirem essa montagem da chapa, que as pessoas que tiverem interesse demonstrem o interesse e aí então o núcleo monta a chapa. Porque da forma que está, quando eu, por exemplo, estava tentando falar com você, Gabriel, quando eu tentei falar, eu já fiquei sabendo que a chapa já estava montada. Então, quer dizer, que haja essa antecipação de colocar, deixar aberto o interesse das pessoas participarem da chapa. E continuo dizendo ainda também, eu acredito que a desmotivação dos nossos companheiros está acontecendo porque não tem evento mais. Eu acho que o núcleo tem que se preocupar com o social e tem coisas simples. Por exemplo, nós estávamos com fazer encontro estadual. A gente pode, igual, por exemplo, está agora, não sei como é que está a marcação aí da festa junina. São eventos que reúnem ainda alguns colegas. E nessa reunião, eu acho que a gente tem que forçar para que aconteça, exatamente para o pessoal entrar nesse desânimo total, de achar assim, o núcleo funciona só com o grupo X. Não, eu acho que a gente tem que buscar os companheiros
e buscar, assim, eu acho que um jeito muito natural, que é esse, buscar o social, é de suma importância. Dinheiro para isso o sindicato tem, e só está faltando, assim, uma liderança com esse empenho. Nós tivemos, por exemplo, antes um pouco da pandemia, estava formado o grupo de dança, que alegria do pessoal lá no grupo. Só que foi uma pena, porque aí entrou a pandemia É verdade, Judite. e o movimento acabou. Mas eu acho que são coisas assim super importantes. Por que não fazer um café mais diferente desse último que aconteceu? Porque eu tomei um susto. Assim que eu entrei lá no refeitório, aí estava lá a mesa montada e eu vi pessoas ali já se autosservindo. E a Maria do Carmo entrou com uma fala se apresentando, uma coisa, só aquela apresentação mais do que simples. E quando eu vi, cadê o pessoal? Todo mundo tinha ido embora. Eu simplesmente não entendi qual que era aquele objetivo. E assim, faltou oportunidade de estarmos lá aproveitando o interesse das pessoas para um bate-papo, para um evento mais significativo. E aí eu acho assim, realmente eu cobro isso do núcleo, eu cobro assim já de bastante tempo, que a gente não é que quem está ali definido como membro ali do núcleo, que faça determinadas coisas. Eu acho que pode buscar a colaboração dos colegas e a gente pensar nesses encontros, para realmente criar vínculo. Isso mesmo. Beleza, Concordo. beleza, obrigado, Judite. Antes de passar para a Batinha, eu vou só fazer um comentário rápido, Judite. A gente vai buscar um fórum para juntar as pessoas que têm interesse em tudo. Só o montar da chapa, que o núcleo, né, não pode chegar e montar sem a anuência de todas as pessoas e tudo. A gente pode até mediar as pessoas que têm interesse em montar as chapas e tudo. A gente só não pode, como núcleo, chegar e montar. Eu vou colocar, então, Elvésio, Judite, Creuza, Fatinha e Joelson, que estão aparecendo aqui para mim. Mas aí a gente não pode fazer isso. Mas a gente pode reunir vocês e falar, gente, vocês têm interesse, vocês estão todos aqui, vocês têm interesse em montar uma chapa e tudo. Mas a gente não pode montar, que aí isso tem que ser a iniciativa do próprio associado. Ô, Gabriel, aqui, então, por que não faz assim? Vai se montar uma chapa X, convida as pessoas aqui, são 7 pessoas que têm que ir, você tem interesse, tem interesse. Agora, esse negócio de ficar montando chapa aqui, chapa ali, de repente, eu acho que a Judite está certo. Vocês vamos montar uma chapa, quem tem interesse, vai lá e eu estou interesse em participar, entendeu? Eu acho que fica melhor, você não acha, não? Ou colocar em votação o nome de todas as pessoas que se colocarem com interesse. Aí, seja votado, são 10, 20 pessoas, coloque esse número em votação. Pessoal, só um momento. Vamos organizar, senão vai ficar complicado. Vamos ficar, gente. A Fatinha está com a mão levantada, depois Elvésio, depois Clara. Aí, só falando, Creuza, Judite, a gente não tem como selecionar os mais votados igual é para deputado, para... Selecionar, é você colocar lá a chapa e quem tiver interesse, eu tenho interesse, é isso que eu estou te falando. Não, então, Creuza, é o que a gente está propondo aqui, colocar isso no site, as pessoas colocam os nomes, aí as pessoas que estão lá listadas, elas vão ter de ter a iniciativa de montar. Porque o sindicato, que eu estou explicando, que o sindicato ele não pode, por exemplo, a lista é essa aqui, vou cortar ela no meio, chapa 1, chapa 2. A gente não pode fazer isso. A gente lista, aí eu vi, por exemplo, que a Fatinha está lá, aí eu falo, Fatinha, vamos montar uma chapa? Aí ela, vamos. Aí sim, mas aí não é o núcleo, é o Gabriel e a Fatinha. Então, essa iniciativa da chapa, questão estatutária, ela tem que ser dos associados. Não é uma coisa assim que eu, no núcleo, vou dividir dessa forma. Mas a ideia, Creuza, é que a gente possa listar, que a gente possa ter uma plataforma, né, para listar todo mundo que tem interesse,
e a gente divulga, ó, gente, pessoas interessadas, 17, vagas 10. Então, vai ter que ter 2 chapas, beleza? Agora, passar a palavra para a Fatinha, em seguida é o Vécio e Clara. Gente, olha só, ouvi a fala da Creuza, concordo com ela plenamente. Eu acho, sabe, Creuza, que a gente está num momento assim, muito individualista, a gente só se enxerga, só quer saber do sindicato quando sabe se vai ter aumento, se não vai. Concordo com a fala da Judite, eu acho que a gente precisa realmente ativar, né, reativar no núcleo coisas para juntar a categoria, mas me perdoem, dia 1º de julho agora, de junho, eu fiz 10 anos de aposentado. Há 10 anos eu não me afastei do sindicato. Há 10 anos eu não me afastei da SES. Eu acho que isso também é a gente querer. A gente querer, eu acredito muito no movimento sindical, eu sempre falo isso, Creuza está de prova aí, tudo que a gente tem no contra-cheque foi através da nossa luta sindical, não foi com governo de esquerda, não foi com governo de direita, foi com muita luta, mas tenho que admitir que nos governos de esquerda nós tivemos todos os ganhos que temos hoje. Então, eu volto a fazer meia-culpa como suplente do núcleo, eu não sou direção do núcleo, eu sou suplente, mas eu acho que a gente tem que começar a se envolver também. Eu vejo aí o Joelson, o Gabriel, entendeu? O Rafael, essa gente está na ativa, abraçando a luta sindical. E temos colegas aposentados também abraçando essa luta. Eu acho que é somar força. E talvez a chapa tenha sido montada de uma maneira, talvez não tão correta, vamos dizer assim, mas eu acho que esses colegas que estão tão se mostrando assim, interessados de estar junto, vão chegar junto na volta dessa DM, vão sentar, vão fazer reunião no núcleo, vão conversar, entendeu? E vamos pensar, Judite, talvez a volta do grupo da dança, entendeu? Ou a festa junina. Eu acho que, às vezes, eu queria que as pessoas que não estão no núcleo, ou não estão tão próximas do movimento, percebam que, às vezes falta abraço. Entendeu? Falta abraço, porque, olha só, nós temos hoje, em torno de ativos no IBGE, 3.800 servidores. E temos mais de 7.000 temporários. Então, gente, uma grande leva, uma massa enorme se aposentou, tem outra para se aposentar. Entendeu? Então, a gente que tem vontade, chega junto, liga. Não liga só para saber se vai ter aumento, não liga só para saber se vai ter DN, se vai ter congresso. Liga todo dia, procura saber. A Creuza é uma pessoa que ela se... Eu estou falando da Creuza, tá, gente? Outras pessoas me perdoem, mas eu estou falando da Creuza porque eu trabalhei muito próxima da Creuza. E eu sei que ela, ativa ou aposentada, ela é desse jeito. Então, eu estou pedindo que a gente também não julgue tanto quem está nesse núcleo, porque, olha, é muito trabalho, falta abraço. Eu, dentro da executiva, todas as segundas-feiras eu tenho reunião. Gente, eu, quando trabalhava, eu imaginava que o sindicato era assim, vai lá em Brasília, senta, negocia e dê um aumento. É muito mais do que isso. Além, claro, de defender a instituição, os funcionários, a própria história do sindicato, é muito mais do que isso. Eu agora, na executiva, eu tenho visto, o Elvésio é um companheiro que eu tiro o chapéu para ele, ele não para, ele é chamado e ele vai, entendeu? Então, assim, é muita coisa para pouca gente. Então, vamos aproveitar essa assembleia hoje, que essas pessoas que estão na assembleia voltem a participar, estejam próximas da gente, entendeu? Vamos ter companheiros que... gente, tem gente que liga para mim e fala assim, quanto que vai ser o aumento? O aumento que a gente teve. A pessoa não é nem sindicalizada, a pessoa nem sindicalizada é.
Então, nós estamos cheios de companheiro assim, suga-suga, tá? Me perdoe. Mas vamos pegar esses que não são suga-suga e vamos à luta, porque tem muito trabalho. Nessa volta da ADN, com certeza, gente, vai ter muita discussão, vai ter um trabalho, vai ter grupo de trabalho. Vamos interessar, vamos começar a ler, entendeu? Eu entendo, sabe, Creuza, quando você fala assim, estou terminando, tá, gente? As pessoas não são do digital, né? E tudo. Eu também não era, eu tive que aprender, eu peço ajuda ao meu filho. Né? Então, assim, tem horas que a gente tem que liga para o núcleo e fala assim, olha, saiu algum documento? A gente está postando tudo nos grupos de aposentados, né? A executiva também posta no Instagram, o nosso grupo também, o nosso núcleo também posta. Então, os documentos estão lá, as coisas estão lá, vamos começar a abraçar e, às vezes, a gente precisa apontar menos o dedo e abrir mais os braços. É isso, tá? Obrigada. Falou, Patinha. Elvésio. Bacana. A partir da minha fala aqui, eu queria que marcasse o tempo, senão a gente vai, né? Aí pode ser a partir da minha, senão eu vou ficar sendo assim, parecendo que depois da minha eu vou querer marcar tempo. Então pode marcar 3 minutos aí, é rapidinho. Ô, Judite, você tem razão, a Fatinha já colocou, a questão aí do evento é muito importante. Nós até na última reunião que nós tivemos no núcleo, nós conversamos um pouco sobre isso, da gente tentar ver essa questão aí, começar a trabalhar essa ideia. A questão do café que teve aquela vez aqui na sede, talvez você tenha chegado um pouquinho depois, porque eu fiz uma falação sobre a questão de alguns pontos nossos, de algumas coisas que são importantes, né? Então, não foi só tomar o café e a Maria do Carmo chegou e falou, não. Eu falei antes, eu fiz uma falação, né, cumprimentamos a todos que estavam ali, fiz uma falação sobre a questão sindical, tal, né? Agora, é importante, sim, Judite, que a gente se interaja o máximo possível, nós vamos tentar fazer isso, né? E só lembrando uma coisa, a gente foi eleito para isso, claro, a gente tem que trabalhar, né? Agora, igual a Fatinha colocou, não é brincadeira não, mas nós temos que trabalhar, nós somos eleitos para o núcleo, a gente vai trabalhar e continua trabalhando. Mas você não tem nem noção, por exemplo, o Gabriel, que está na ativa, o Rafael, o Joelson, todos que estão na ativa, gente, não é fácil, o IBGE está com uma demanda de trabalho, diminuiu, né, agora está começando a chegar mais gente, mas ainda a demanda é muito grande. Para eles trabalhar e lidar com o núcleo não é fácil, não. Só estou fazendo essa pontuação, não que eles não estão fazendo, eles estão fazendo, estão batalhando, estão tentando fazer o máximo possível. E a gente que é aposentado também, cada um tem sua história, né? Eu também tenho muita coisa que eu tenho que resolver, questões pessoais aqui de que eu não vou entrar em detalhe. Mas tudo bem, nós somos eleitos e a gente tem que trabalhar e fazer o máximo possível. Mas vamos tentar melhorar um pouco essa questão da relação do núcleo aí com o pessoal. Nós vamos tentar elaborar algumas coisas assim, viu, Judite? É isso aí. Um abraço a todos, vamos lá. Aí, então, acho que a gente agora pode encaminhar aí. Oi? Cleusa, eu tenho que abrir a palavra para a Clara primeiro. Porque ela Clara, desculpa, Clara, vai lá. Perdão, vai lá. Clara, pode falar. Ei, gente, bom dia. Ei, Clara. Tudo bem? Bom dia. Não, eu só queria entender um pouco essa polêmica de formação de chapa. Eu não entendi o porquê da polêmica. Se já tinha um grupo que se juntou e formou uma chapa, e tem mais pessoas querendo ir, por que não forma uma chapa? Não tem que delegar isso para o núcleo, isso é cada um de nós. Então, não estou entendendo por que estão colocando isso, sabe? Formou-se uma chapa, fechou o número, forma outra e nós vamos votar. Só isso que eu queria colocar. Obrigada. Valeu, Clara. Muito Beleza, bom. Clara. Creuza. Não, Clara, não é por causa disso não, minha querida. A gente não está fazendo confusão. O que adianta se já tinha uma chapa que são 7 componentes? Vai abrir uma chapa com 2? Não, a gente está falando assim, vamos convidar, você tem interesse, é isso aí. Eu não estou questionando não, Clara, a chapa está formada, fechou, tudo bom, não estou falando isso não. Agora, mas pode ter uma segunda chapa. Eu sei, mas pode ter uma segunda chapa com 2 pessoas? É isso que eu
porque eu estava, entendeu? Não adianta formar uma chapa com duas. A gente tem que perguntar quem tem interesse, entendeu? É isso que eu estava... a gente não está brigando porque foi formada uma chapa, essa que vai, não. Não vamos formar chapa por quê? Porque só tem nós duas. Entendeu? Eu não tô nem aí, não. Ele é legal, aceitei numa boa. Mas, Elvésio, aqui, é isso que eu queria. Claro, um abraço para você, viu, minha querida? Beijo. Beijo. Elvésio, aqui, eu queria só dar uma sugestão, para a gente interar com o grupo, porque realmente o pessoal, a gente encontra na rua tal, e aqui, como é que tá? O que tá rolando e tudo? Por que não volta antigamente aqueles encontros de aposentados que a gente tinha? Tudo bom que era a cada 2, 3 meses, mas sempre há uma troca de conversa, uma troca de opinião, as pessoas se interagem mais uma com a outra. Nós estamos muito afastados, entendeu? Então, o que você acha de voltar assim aqueles encontros assim de aposentados? O que você me diz sobre isso? Rapidinho sobre isso, é isso que a gente, só fechando aqui, um minutinho só. O Cleuzé, a gente vai tentar trabalhar algumas ideias aí, né? Lá em Sergipe, por exemplo, o pessoal eles fazem lá um café, fazem uma dança, se reúnem, fazem uma palestra interessante de alguma coisa. Então a gente vai pensar, e conto com a ideia de vocês também, vamos pensar assim, viu? Valeu. Aí, Elvésio, eu até aproveitando, pegando um gancho um pouco na fala da Fatinha, a ideia é excelente, viu, Creuza? Aí, seria muito proveitoso se a gente tivesse esses encontros regulares. O que a gente pede é ajuda também. Como o Fatinha falou, eu, Joelson, Rafael, a gente está sempre muito agarrado, sempre trabalhando, às vezes, fim de semana com coisa do IBGE e tudo. E o Elvésio também, eu acho que o Elvésio é quase que semana no Rio, Brasília, semana aqui em BH. Então, a gente realmente, igual o Fatinho falou, a gente fica, às vezes, sem braço para poder ajudar, às vezes, a organizar, a achar um lugar, a levantar preço, levantar orçamento, que isso dá, igual o Fatinho falou, isso dá um pouquinho de trabalho, mas achar alguém, assim, às vezes, para fazer uma oficina de forró, de qualquer outra coisa. Então, a gente aceita a sugestão e aceita a ajuda também, viu? Porque a gente realmente, como o Fatinho falou, a gente acaba muito agarrado mesmo com assuntos gerais. Estou à disposição. Vou apresentar a proposta dentro de, no máximo, um mês. Beleza, gente. Aí a gente agradece, porque a participação mesmo é o que mais ajuda a gente a falar. Pessoal... Eu vou fazer mais uma colocação, vou tentar ser rápida. Eu estou extremamente interessada sobre a questão do nosso convênio aí com o SESI. E eu me proponho também ir com alguém do grupo, procurar a direção, mas procurar pessoalmente, que eu acredito mais na objetividade pessoal do que virtual, para nós definirmos o convênio, então, com Minas Gerais. Porque já que o Rio tem, e é um órgão de âmbito federal, a gente consegue fácil, como já tivemos em outra época, tivemos inclusive a oportunidade de usar o espaço de Venda Nova para um evento maravilhoso que nós tivemos nos anos 90, parece. Então, assim, eu gostaria de ter esse apoio, inclusive me colocando à disposição para ir fazer as visitas necessárias e a gente decidir o mais rápido possível essa oportunidade. Show de bola, Judite, vai ajudar bastante, assim, a gente está buscando firmar esse tipo de parceria mesmo. Pessoal, como encaminhamento final, então, além do que a gente falou, da gente poder colocar para as próximas uma plataforma, né, para todo mundo que tiver interesse, colocar o nome lá, fica aqui o link, a gente colocou o link aqui no chat, mas a Mayra vai encaminhar também para os grupos de WhatsApp o link para votação, beleza? Eu acho que eles também servem como presença, porque é importante para ter o quórum necessário e tudo. Pessoal, antes da gente encerrar, alguém gostaria de colaborar, colocar uma última fala, posicionamento?
Ô, Gabriel, ainda colocando o link aí, precisa colocar o tempo de votação aí, né? Até que horas, para fechar. Não Ah, vamos beleza. colocar Vamos muito. colocar até meio-dia, gente, para a gente já Tá bom. poder encaminhar É. para executivo o mais rápido possível, para eles irem adiantando. Tá bom, Ok. ok. Bem, Gente, mais alguma coisa aí? A gente poderia encerrar? Como é que é? Tem mais alguma observação? Complementar a minha fala, que parece que não teve um entendimento como eu gostaria que fosse. A montagem da chapa, diante da minha sugestão, é que relacionasse todas as pessoas interessadas a participar e levaria esse grupo de pessoas, independente do número de vagas. Um exemplo, são 20 pessoas, essas pessoas sejam colocadas em votação para então definir a montagem da chapa. Não montar mais de uma ou duas chapas. Ô, Judite, mas aí isso vai contra Faria uma as normas única chapa. estatutárias. A gente não pode fazer isso, porque é contra o estatuto. Nós já tivemos esse procedimento em ocasiões anteriores. Mas o anterior, Judite, Hã? porque, às vezes, o que pode acontecer? Tem a chapa do Gabriel e a chapa do Elvésio. São 5 vagas, a chapa do Elvésio está com 5 pessoas, a chapa do Gabriel está com 5 também. Beleza? Mas se porventura, por qualquer motivo, assim, surge uma vaga a mais, surgiu uma vaga a mais, e são as 5 pessoas do Gabriel, da chapa do Gabriel, que estão interessadas, aí sim, você pode fazer uma eleição para uma chapa. A gente fez isso, se não estiver enganado, foi algo para o Congresso, para colocar um observador e tudo, que tinha surgido uma vaga, mas quando for, igual o mesmo exemplo, quando for os casos que tem mais candidato do que vaga, o estatuto ele prevê que tem que ser chapa, porque é norma estatutária mesmo. A ideia é ser, não, coloca como se fosse Congresso, como se fosse Câmara de Deputados, vota no nome e os mais votados vão. Isso teria que passar para um Congresso Nacional, né, e virar uma norma para substituir a anterior. Então, houve essa mudança que eu não estou sabendo, porque nós uns anos atrás, era feito dessa forma. As pessoas se lançavam como candidatos e fazia votação. Mas tem que ter a formação de chapa, como o Gabriel colocou. Não, eu quero até ler mais para eu saber sobre isso, mas isso aí, para mim, não é o ideal. Judite, não estou falando que a sua sugestão está certa ou equivocada. Ela pode, inclusive, ser apresentada como uma sugestão no próximo Congresso. O que eu falo é que esse procedimento que a gente faz, ele tem de estar lastreado nas normas estatutárias. A gente não pode chegar e fazer de uma forma diferente. Senão alguém lá depois, vamos supor, a gente fez dessa forma, levou todo mundo, aí o pessoal de outro núcleo questionou, é capaz de invalidar até os votos de todo o pessoal que foi para lá. Mas a questão é ruim, tá, Judite? Eu, inclusive, acho até legal o negócio que a gente tem de apresentar isso no próximo Congresso. Ô, Gabriel, e vai ser votado também um suplente, né? O suplente, a gente... Chapa. A regra aqui, ela não fala de um suplente. Mas você não falou que se por acaso, na época, ficar doente, qualquer coisa, aí tem um suplente? Não, gente, só para clarear, peraí, calma, só para clarear. A regra não fala de suplente, eu até investiguei isso ontem, a gente pode colocar um suplente, porque eu fiquei pensando que que pode acontecer. A Maria do Carmo mesmo, ela ia um evento uma vez aí, ela teve um problema, não teve como ir, de última hora. Então, estou falando, a gente pode colocar, isso não é impeditivo, não. Eu já olhei isso ontem, antes de colocar para vocês. Então, é interessante que tenha um suplente, tá? É isso. Isso que o Elvésio falou, gente,
apesar de não estar aqui na circular, que é obrigatório colocar um suplente, é uma sugestão, eu acho que muito bem-vinda do Elvésio. Então, a gente pode fazer o seguinte, todo mundo que tem interesse, ele coloca o nome aqui no chat, que aí depois, se porventura, sei lá, eu ganhar na Mega Sena e resolver viajar ao mundo e tudo, abrir uma vaga, aí dentro dessa lista de suplentes... Coisa boa, ganhar na Mega Sena. Aí você me leva junto. Leva junto. Mas aí, beleza, gente. Então, aproveitando, o pessoal que já está aqui, se tiver vaga, se for necessário suplente, quem tem interesse? Judite, acho que Laura e Sônia tinham se manifestado anteriormente também. Creuza, você tem? A gente pode... vamos tirar aqui agora já o suplente, que já resolve isso. Da turma que está aqui, quem quiser ser o suplente, né? Pode ser assim, você já resolve. Então, gente, até agora, Judite, Laura e Sônia, que tinham te falado anteriormente. Creuza, você tem interesse? Não vai dar, não. Dessa vez eu não vou, não. Na suplente eu vou deixar para épocas futuras. Só nós três mesmo, Gabriel. Só a Judite e a Laura. Só para tirar uma dúvida, Gabriel, rapidinho, posso falar? Claro. Só para tirar uma dúvida. Eu não entendi, Creuza. Você falou que dessa vez você não quer ir, é isso? Dessa vez, Sotinha, eu não vou poder ir, não. Eu não vou me colocar como suplente, porque agora, junho e julho, eu vou estar assim, fazendo algo que não vai dar para mim. Não, tranquilo, querida. Era só para entender por que você não estava colocando seu nome, tá bom? Valeu, gente. Obrigada. Gente, só para explicar, estou tentando colocar aqui uma enquete aqui no chat, porque eu não estou conseguindo. Configurações. Não. Senão eu colocaria aqui já agora, todo mundo seleciona. Gabriel, enquanto você procura aí, eu vou colocar uma fala aqui. Tenta fazer as próximas assembleias em horário da tarde. Eu, por exemplo, como dona de casa, estou aqui apertadíssima, porque eu tenho horário de almoço para fazer e tal. Então, eu acho que isso daí nos coloca, às vezes, em condição de não poder estar participando da assembleia. Então, na parte da tarde, eu acho que é menos pesado para quem tem esse tipo de compromisso. Não, beleza. Eu não concordo, não. Eu acho que a assembleia tem que ser feita de manhã, Juju. Ué, isso por quê? Gente, não. Só um minuto. Rafael levantou a mão. Rafael, pode falar. Gente, só uma coisa. Vocês vão me desculpar, mas esse negócio de horário e não sei o quê, nós somos 400 filiados. Se a gente tiver que atender, porque a assembleia tem que ser de manhã, tem que ser de tarde, porque um pode, outro não pode, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que o que está faltando é a gente se organizar para participar mais do núcleo, participar mais do sindicato e parar de reclamar. Porque é muita reclamação para pouca atuação. Vocês vão me desculpar, tá bom? Aqui não é reclamação, não. Tem de manhã, tem de tarde, tem depois do expediente, tem vários horários, várias assembleias. Não, Rafael, É isso que eu queria falar. Não é para criar polêmica, não. Porque do mesmo jeito que uma não pode, eu tô falando. Do mesmo jeito que uma não pode de manhã, a outra não pode à tarde. Então, assim, Rafael, é sugestão, não é reclamação. Sugestão. Pessoal, é o seguinte, eu não consegui colocar a enquete aqui. Então, coloca só no chat quem que vota, Judite ou Laura, Sônia. Eu não entendi se você vai ou não, se você tem ou não interesse. Antes, Sônia, você quer candidatar também? Pode colocar tanto no chat quanto abrir o microfone. É só para saber.
Sônia, pode falar. Você levantou a mão. Eu estou colocando... Minha. Sônia, você está com... Seu som está desligado, Sônia. Eu não consigo habilitar seu som aqui. Coloca no chat, Sônia, só para saber se você tem ou não interesse. Ô, Gabriel, Oi, Laura. aqui, eu não vou ter interesse dessa vez, não, tá bom? Ah, tá, beleza. Tô achando meio apertado. Tranquilo. Sônia, você tem interesse? Tem que estar muito por dentro dos assuntos, isso e aquilo, Beleza. então não estou interessado. Então, ok. Obrigado. A Sônia colocou que sim, tem interesse, então estou colocando aqui em votação Judite ou Parece Sônia. que o Joelson tinha interesse, Gabriel. Tem que ver com ele aí. Ah, Joelson. O Joelson, depois até explica melhor. Você falou que se não tiver outra pessoa indicada, você poderia ficar de suplente, mas você tem interesse em candidatar aqui como suplente? Pode colocar tanto no chat quanto abrir o microfone. O Joelson. Mas então vamos fazer o seguinte, gente. Eu não consegui colocar enquete. Vocês podem escrever aqui, Judite ou Sônia, cada um vota. Eu já estou colocando o meu aqui, que como eu sei da capacidade das duas, eu estou colocando abstenção aqui. Aí, gente, todo mundo coloca no chat que eu preciso, coloca só o nome, gente. Não precisa colocar eu vou votar em tal pessoa, tal. Só coloca Judite ou Sônia. Não, a Sônia entrou? A Sônia entrou. Ah, eu entendi que era Laura e... Não, a Laura falou que não queria participar e a Sônia colocou aqui que sim. Ah. Vamos ver aqui. Ué? Pessoal, quem não escrever, eu vou considerar como abstenção, beleza? Deixar mais um tempinho aqui. Por enquanto está dando Sônia. Sônia e Judite, né? Aí fica o seguinte, gente. As duas ficam como suplentes, só que na ordem. Tendo vaga, primeiro vai Sônia, tendo outra vaga, vai Judite. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Fechou. Fechou, então, gente. Todo mundo de acordo? Fechou, de acordo. De acordo. Beleza, gente. Então, reforçando. Votem nesse link aqui, que a Mayra colocou aqui no chat. E mandou nos grupos também. Não esqueçam de votar. E ficam os encaminhamentos, né, que a gente colocou. E, gente, para a próxima Assembleia a gente trata de assuntos mais gerais, né? Aqui foi muito específico por conta desse DM. Então é isso aí, gente. Bom almoço, um abraço para todos aí. Um abraço para todos. Abraço e obrigada. Tchau.